Você certamente sabe quem é o Elon Musk, o bilionário responsável por empresas como PayPal, SpaceX, Tesla, está constantemente nos últimos anos nas notícias e nem sempre por um bom motivo. O Elon Musk, a gente pode dizer que ele é gente como a gente. Ele tem os seus afazeres, tem coisa para fazer, inclusive ele tem muito mais coisa para fazer do que eu e você, porque o cara é bilionário, ele está ao comando de várias empresas fazendo muito trabalho importante. E ainda assim ele encontra tempo para ficar falando merda no Twitter. Talvez por isso que muitos gostem / odeiem o Elon Musk. Tem muita gente que tem problemas com as suas práticas. O cara vem de família abastada sul-africana, então tem toda outra questão aí que eu não quero nem me meter. Ele é contra a sindicalização de seus funcionários em suas fábricas. Quando rolou aquela situação do time de futebol mirim presos numa caverna, estava toda a comunidade global tentando dar um jeito de se resgatar o pessoal lá. Ele sugeriu um submarino lá que os especialistas envolvidos com o resgate disseram que não ia funcionar. Ele ficou com raiva e xingou o cara gratuitamente, acabou sendo processado, uma coisa. Ainda no Twitter ele já falou algumas coisas que colocou as suas empresas em problemas com os órgãos reguladores americanos, porque afinal de contas não é todo dia que você tem alguém que é responsável por empresa fazendo declarações que vai afetar artificialmente o valor das ações, e isso pode ser visto como manipulação do mercado de ações. Então ele já foi multado por coisas que ele falou que afetou o valor das ações de suas empresas. O cara vive, ele é um merdeiro, ele é um bilionário merdeiro, basicamente. Eu nutro uma certa admiração pelo Elon Musk por causa do seu envolvimento com certas tecnologias que vão levar a raça humana para o futuro, como carros elétricos e exploração espacial. Muito pode ser dito sobre a forma como ele se envolveu com essas empresas, que tira um pouco do crédito, né, do mérito que a empresa, a mídia geralmente dá a ele. Eu vou colocar na descrição um link para um vídeo que é infelizmente em inglês, mas para quem fala inglês, ele vai ponto por ponto em muitas das coisas, muitos dos motivos pelos quais o Elon Musk é criticado, e muitos desses argumentos, embora eu não concorde com a sua inteiridade, muitos fazem bastante sentido. O Elon Musk recentemente voltou à mídia por causa de uma aparição no Saturday Night Live, que é um programa televisivo americano que já dura muitas décadas. Eu assistia no Brasil, acho que no canal da Sony, no começo dos anos 2000, nos meus últimos anos morando no Brasil. E na época passava, eu tenho quase certeza que era no canal da Sony, vocês me confirmem aí. Passava naquela época no Brasil, nesse canal, reprises do programa do final dos anos 80 e começo pro meio dos anos 90. Esse era o meu Saturday Night Live. A formação atual, o elenco atual do programa eu nem reconheço, eu não conheço os caras, não sei o que eles fazem. O Saturday Night Live é um programa interessante, entrando numa tangente, que ele é meio que uma faculdade de personalidades do humor americano. Muita gente que está hoje bombando dos filmes e tudo mais, começou ali. Então, quando foi anunciado que o Elon Musk iria apresentar o Saturday Night Live, a internet, eu falo isso quase todo vídeo, né? A internet se dividiu em dois terrenos. Tinha a galera que estava muito empolgada para ver isso, o pessoal que é muito fanboy do Elon Musk, ele tem muitos fanboys, o que é um pouco esquisito, fanboy de bilionário, mas novamente eu não quero entrar nesse assunto agora. Muitos estavam empolgados, muitos estavam ultrajados por causa do espaço que o cara estava prestes a receber. E eu, junto com muitos outros, eu estava antecipando o pior. Como o próprio Elon Musk falou no monólogo no Saturday Night Live, ele tem Asperger's, né, síndrome de Asperger's, ele é a primeira pessoa que é declaradamente, né, abertamente tem Asperger's, que estava apresentando o programa. Para quem não sabe, Asperger's é meio que uma espécie de autismo. Autismo existe num espectro e Asperger's é uma condição que está nesse espectro de autismo. E é a primeira vez, de acordo com o que ele falou, que a gente sabe, né, porque pode ter alguém que tinha e não sabia, ou que não queria revelar isso para o público, que já tinha apresentado o Saturday Night Live antes, mas o Elon Musk é o primeiro Asperger's declarado a apresentar. Foi um momento, né, importante para pessoas neurodivergentes. No meu caso, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então é interessante que ele teve esse espaço, né? Mas então, no meu caso, eu sou um cara que eu acompanho o Elon Musk há muito tempo, eu já fiz vídeos sobre o Elon Musk aqui no canal, eu li a biografia do cara 2 vezes, eu vi vários documentários em que ele participa, coisa do tipo, as aparições especiais que ele faz em filme, por exemplo, o segundo filme do Homem de Ferro. Eu tava, acho que apreensivo não é nem a palavra certa, eu tava esperando o pior, porque o Elon Musk, apesar do skill dele de se comunicar em público ter melhorado muito nos últimos 3, 4 anos,
Se você for ver as palestras que ele dava há um tempo atrás, você notava que ele tinha alguma condição que dificulta a sua socialização. Ele falava esquisito. Para falar de forma simples, ele falava esquisito. Eu já sabia antes mesmo dele declarar que era neurodivergente que ele tinha alguma coisa ali, né, que o torna um pouco diferente das outras pessoas. E eu sabia que ia ser uma desgraça, porque ele tem um senso de humor bem esquisitão, que não converte tão bem, às vezes, para os normies, para usar um termo bem de fórum de internet, né? O mainstream, a galera normal acha o Musk, pessoas como o Musk meio esquisitonas e tal, né? Então eu já sabia, primeiro de tudo, o humor dele vai ser meio esquisitão, né? Ele não sabe atuar de maneira nenhuma, então eu já esperava o pior. Né? E o pior, na verdade, foi bem pior do que eu esperava, porque a participação dele foi tão terrível que, primeiro, o programa foi extremamente sem graça. Eu já não acompanho o Saturday Night Live assiduamente há muitos anos. Então, eu ouço falar que a qualidade caiu há muito tempo, mas eu não sabia. Então, não sei se esse programa que eu assisti no último sábado foi, assim, pior do que a média do Saturday Night Live, ou se é porque o Elon Musk estava... O pessoal estava falando que o elenco ia ter que carregar ele. Mas o elenco também não estava muito engraçado nos sketches que eu assisti. Eu desisti de assistir na metade. Foi a primeira edição do programa, a propósito, que foi transmitida ao vivo no YouTube para todo mundo. Geralmente não era o caso. Então, eu me pergunto quantas pessoas, assim como eu, pararam de assistir no meio. Foi tão ruim que o Dogecoin, que é uma das criptomoedas que o Elon Musk realmente acredita muito, sofreu um crash assim, pesado durante a exibição do programa. Então, o Elon Musk, ele não é o Rei Midas, que tudo que ele toca dá certo. Tem algumas coisas que ele faz, né? A mídia claramente tende a focar nas conquistas, no triunfo, olha o foguete decolando e pousou direitinho, todo mundo batendo palma e tal. Eu acho foda. Como nerd de exploração espacial, eu nunca vou conseguir condenar o Elon Musk com aquele furor que eu vejo algumas pessoas condenando. Eu vou criticar algumas coisas, claro, mas pelo fato do cara estar impulsionando a exploração espacial, eu vou dar uma passadinha de pano de vez em quando. Mas e você? Você se amarra no Elon Musk, você passa pano, você critica o cara porque ele é bilionário, bilionários não devem existir? Coloca aí embaixo, como sempre, nos comentários. Outra coisa que você pode fazer é lá no Easy Mode, meu canal de tecnologia. Eu acabei de postar um vídeo novo lá, então vai dar uma olhada, se inscreve aqui, se inscreve lá, se inscreve em todos os canais que você quiser, mas se inscreve nos meus primeiros. Se inscreve aqui, se inscreve lá, se inscreve nos dois. É isso, gente, vou ficando por aqui e até a próxima.